Glória a Deus. Amém? Quem está feliz, diga alegre. Quem está alegre, diga feliz. Glória a Deus. Nessa noite Deus tem uma palavra aos nossos corações. E eu quero convidar você a estar com o seu coração aberto. Não deixe que nada venha dispersar você de ouvir a palavra e compreender a palavra. Nós vamos falar sobre como superar os fracassos. E é uma diferença de sermos fracassados e passar por momentos de fracasso. Há uma diferença muito grande. E eu quero que vocês entendam nessa noite, e você faz uma reflexão do que vem a ser você. Você tem sido uma pessoa fracassada ou tem passado por alguns momentos de fracasso? Uma pessoa fracassada é aquela pessoa que ela já diz: eu não tenho jeito, tudo que eu faço não dá certo. É uma pessoa que ela já se declara fracassada. Winston Churchill, um grande estadista britânico, um homem que fez coisas extraordinárias na Segunda Guerra Mundial, ele falou assim, que nós devemos ir de fracasso em fracasso com entusiasmo. O que ele queria dizer com isso? Se você não é uma pessoa fracassada, então significa que os fracassos que você passar, você precisa passar com entusiasmo. Não se permitir ser abatido por aquilo, mas trabalhar o entusiasmo em você, para que você possa chegar na onde você deseja chegar. Interessante que essa frase, esse pensamento deste grande estadista, de alguma forma, faz uma alusão às Escrituras Sagradas. Lá no livro de Josué, capítulo 1, então diz o quê? Quando Josué, um grande general, um comandante, tudo que Moisés mandava ele fazer, ele fazia. Ele era um grande líder, mas porque ele estava sob a liderança de um outro grande líder. Então Moisés morre, e então a Bíblia diz que Josué ficou triste, jururu, desanimado. Então, no capítulo 1, Deus por 4 vezes diz: Josué, tem de bom ânimo, esforça-te, que eu sou contigo. Esforça-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo. Isso significa que se esforçar e buscar o ânimo é uma atitude minha e sua. Não espere que Deus venha animar você para estar aqui na igreja, viu, irmãos? Não espere que Deus vai trazer um anjo, que vai soprar um vento em você e vai te colocar ânimo, esforço, vai te dar uma energia para você se esforçar de vir à igreja, de orar, de jejuar, de meditar na palavra, de ir na célula, de levar visitante na célula, de passar na casa do visitante e trazer ele, que seja na célula, que seja aqui na grande celebração. Mas aquela pessoa lá não tem jeito. Não. Esforça-te. Tem de bom ânimo. Então eu serei contigo. Deus só é conosco, comigo e com você, se a gente faz a nossa parte, se a gente busca força, se a gente busca o ânimo. Então Deus é comigo, é com você e é com você. Mas a tua parte, a minha parte, nós devemos fazer. E para isso, para superar os fracassos, você tem que, já vou começar dando uma pista aqui. Para superar os fracassos, você precisa buscar ânimo, como diz Winston Churchill. De fracasso em fracasso,
com entusiasmo. Eu vou acrescentar, e com força. Com força e com entusiasmo. Com força e com entusiasmo. Todas as pessoas que vencem na vida, elas não nasceu vitoriosa. Ela não nasceu vencendo. Elas se trabalharam. Elas se construíram de derrota em derrota, de fraqueza em fraqueza. As pessoas que vencem, irmãos, preste atenção nisso. As pessoas que vencem na vida, elas nunca se dão por vencida, por isso que elas vencem. Pessoas que têm um casamento maravilhoso, que têm uma família maravilhosa, que tudo que ela pega parece que vira ouro, vira prosperidade, e de fato, tem que virar mesmo. Lá no Salmo capítulo 1 diz o quê? Que se nós meditarmos na palavra de dia e de noite, se nós então obedecemos a palavra, se nós não demos ouvido aos ímpios, aos escarnecedores, se nós buscarmos o Senhor, diz lá, que nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro, que dá fruto o ano inteiro. E tudo que nós tocarmos prosperará. E quando diz que tudo que nós tocarmos prosperará, não significa que nós não vamos passar por momentos de fracassos. Mas pessoas entusiasmadas, ela sabe que foi só um momento, uma estação ruim, mas ela sabe que a nova estação está entrando, e é a estação de prosperidade, de vitória, em nome de Jesus. E eu quero desafiar você nessa noite, a não só querer vencer na vida, porque muitas das vezes a gente erramos, e muitas das vezes eu mesmo erro, de querer entusiasmar as pessoas, a colocar na mente das pessoas que elas podem vencer na vida financeira, ter uma família maravilhosa. Mas muitas das vezes a gente falha de dizer que você precisa romper no seu ministério, no seu chamado. Nós não estamos aqui, irmãos, de férias. Deus tem um propósito na minha vida e através da tua vida. Na tua vida e através da tua vida. Na minha vida, na tua vida e através das nossas vidas. Achei interessante. As crianças vão receber Bíblia hoje, já justamente para trabalhar no coração delas, que elas precisam fazer a obra de Deus. Independente se vai ser um médico, um enfermeiro, se vai ser um advogado, se vai ser um comerciante, se vai ser um barbeiro, um cabeleireiro, se vai ser, não importa. Nós precisamos fazer a obra de Deus, irmãos. Nós precisamos disso. Precisamos ser fiéis ao Senhor. E nessa noite eu quero trabalhar isso. Como superar esses fracassos? Pessoas que você tem desanimado de trabalhar ela para o Senhor, de trazer ela para o Senhor. Momentos difíceis que você talvez tenha passado o ano passado, tenha passado ainda este ano. Mas eu quero dizer para você que a primeira coisa de tudo é você buscar a Deus como você nunca buscou. E eu quero aqui lembrar um pouco da penúltima, da ministração do penúltimo domingo, que eu ministrei sobre a reconstrução das portas de Jerusalém. E depois, domingo passado, o pastor Ineu ministrou para nós aqui de maneira online. Foi algo maravilhoso, uma palavra poderosa. Depois o Daniel vai estar colocando no YouTube, no canal da igreja. Eu quero ouvir de novo aquela palavra. Porque eu preciso encher de Deus, irmãos. Vocês não sabem, mas todas as ministrações que eu ministro aqui, eu mesmo ministro, que vocês ministram aqui, quem é que seja, eu ouço de novo. Você sabe por quê? Porque eu sei que o primeiro segredo é você buscar a Deus com todas as suas forças.
Então, irmãos, eu lembrei de Neemias. Neemias, irmãos, estava num momento maravilhoso. Ele estava ali, irmãos, no palácio do rei. Neemias. Só que o povo de Israel, o povo de Deus, o povo hebreu, estava saindo de um cativeiro dos babilônicos, e de alguma forma estava ainda agora dentro de um outro cativeiro. Eles estavam ali com uma certa liberdade, mas estavam ali sobre o domínio dos persas. Mas eles viveram 70 anos como cativo na Babilônia. Então o povo de Deus experimentou ali, irmãos, 70 anos de escravidão. Imagine isso, 70 anos de escravidão. E agora os persas derrubam o império babilônico e domina tudo no lugar dos babilônicos. Então agora o povo de Deus está sobre um outro domínio, com algumas regalias. E Neemias estava lá no palácio do rei, vivendo na casa do rei, comendo a comida do rei. Era o braço direito do rei, cuidava da vida do rei, porque um copeiro não era só aquele que separava o vinho para o rei. Um copeiro, ele era aquele cara, aquela pessoa no palácio, que ele tinha que cuidar da vida do rei, para que ele não viesse envenenado. E muitos copeiros se tornavam grandes conselheiros dos reis, que já houve. Então Neemias fica sabendo por alguns rapazes que vai até ele, e ele pergunta: como que está Jerusalém? Está um fracasso. Qual era o fracasso? Os muros estavam derribados, as portas queimadas, o povo com dificuldade, passando fome, subjugado por estrangeiros, também por pessoas de dentro, até do meio deles mesmo. Pegava uns como escravo e vendia para estrangeiro. Então, irmãos, Neemias ficou indignado com aquilo. Ele já começou a orar a Deus. Então eu estava estudando um pouco sobre a vida de Neemias, e vi que ele era um homem de oração, um homem que buscava a Deus profundamente, um homem com caráter irrepreensível. Ele não era qualquer um, irmãos. Era um homem que buscava a Deus com todas as suas forças, tinha uma confiança em Deus, tinha um caráter irrepreensível. Por isso que o rei amava ele. E o dia que o rei viu ele meio triste, o rei perguntou: o que se passa, Neemias? Por que você está abatido? Então ele diz: olha, eu estou muito triste, a minha cidade está destruída, o meu povo está sofrendo. Então o rei pergunta para ele: mas o que você quer, Neemias? Um rei persa. Que eu pudesse voltar para a minha cidade e reconstruísse a minha cidade. Uma atitude patriota. Eu até deixei salvo aqui, uma atitude patriota. O que é patriota? O que significa? Irmãos, quem é do reino de Deus aqui? Nós somos patriotas do reino de Deus. Precisamos ser patriota também aqui, de honrar nossa bandeira. O patriotismo é tão forte nas escrituras sagradas, que a própria palavra chama Deus de Nissi. Jeová, Yahvé Nissi. Por quê? O que significa? Deus é a nossa bandeira. Amém? E o significado de Yahvé Nissi, ou Jeová Nissi,
é Deus a nossa bandeira. E a definição disso é, daquilo que Deus é a nossa bandeira, Ele vai na frente lutando pelo seu povo. Ele vai como um grande general, lutando pelo seu povo. Então, irmão, ser um patriota é alguém que honra, é apaixonado. Vou aqui ler com vocês. Busquei aqui no dicionário, significado de patriota: pessoa que ama a sua pátria. Eu amo minha pátria celestial e minha pátria terrena, eu amo. E precisamos amar sim. Seu país de nascimento é a sua pátria, que se esforça. Quem é um patriota? É aquele que se esforça para lhe ser útil. Um patriota é alguém que se esforça para ser útil, agindo em seu favor ou em sua defesa. Os patriotas normalmente não enxergam defeito em seu país. Aqui alguns adjetivos. Quem é o patriota? É aquele que ama, que protege e guarda a pátria. Então, nós precisamos ser, irmãos, zelosos com a nossa pátria celestial, com o nosso propósito celestial. E precisamos ser zelosos aqui também, na nossa pátria terrena. Como diz a Bíblia, nós não somos desse mundo, mas vivemos nele, por enquanto. Quem está me entendendo, diga amém. Então, irmãos, o rei perguntou: o que você quer, Neemias? Eu quero voltar para reconstruir. Então, o rei deu a ele todas as documentações, todas as regalias, todas as aberturas, documentos, para onde ele pudesse passar, que ninguém barrasse ele. E ele foi. O rei deu um prazo para ele, de 52 dias, para ele fazer isso. E ele chegou lá, irmãos, começou a falar o povo ficou meio assustado, parecia alguma coisa utópica, que não ia ser possível fazer aquilo. Então ele teve resistência interna do próprio povo de Deus, quer dizer, atrapalhando fazer a vontade de Deus. Irmãos, não seja como esses que Neemias encontrou lá em Jerusalém. Ele teve dificuldade com o próprio povo de Deus. O cara deixou o palácio, irmãos. Ele deixou o palácio lá, foi lá ajudar o povo. E ele encontrou resistência no meio do próprio povo de Deus, tentando atrapalhar a obra de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus. Nunca seja como esses. Mas também ele encontrou dificuldade externa, pessoas que não queria que uma pessoa como Neemias, um patriota, um homem de bom caráter, estivesse ali. Principalmente o tal de Tobias, Sanbalate e Gesem. Principalmente esses três camaradas. Esses camaradas estavam perdendo muito dinheiro ali, irmãos, com a presença de Neemias. Ele manipulava ali. Até os religiosos eles manipulavam. E Neemias, irmãos, foi ali com o intuito de dar um basta naquele ambiente de fracasso que o povo de Deus estava vivendo. Tentaram de tudo, irmãos. Tentaram manipular ele, tentaram ameaçando ele, tentaram fazendo emboscada para pegar ele, tentaram criar uma situação para criar um fake news contra ele. É assim, né? Tentaram levar ele para um lugar que ele não deveria estar, mas ele foi muito atento à voz de Deus, e ele não caiu naquela cilada, porque a ideia deles era então ali manipular a situação e disseminar uma notícia falsa no meio do povo para tirar a credibilidade dele. Mas ele estava tão antenado que nem nisso ele caiu. Você vê, irmãos,
o Neemias foi lá para ajudar. Se fosse você encontrar estrangeiro, pessoas externas tentando atrapalhar, pessoas internamente tentando atrapalhar, o que você faria? Dificuldade econômica, a chuva não estava boa, estava com dificuldade de plantio, de colheita. O que você faria? Você continuaria ali ou voltava para o palácio? Você continuar. Irmãos, é tão lindo ver a história de Neemias, o que este homem fez. Ele foi um grande estadista, ele se tornou governador de Jerusalém. Ele foi contemporâneo de Malaquias, de Esdra. Ele conheceu esses camaradas. O Esdra até depois ajudou ele. Este homem, irmãos, foi um grande economista, porque ele ajudou a economia de Jerusalém. Ele ajudou, irmãos, organizando os sacerdotes, os levitas, a guarda. Ele queria dar um basta àquele ambiente de fracasso que o povo vinha carregando, uma mente de escravo, de fracassado. Vocês sabiam que o aramaico foi inventado quando o povo de Deus estava cativo na Babilônia? O aramaico foi inventado lá, porque eles só falavam em hebraico. E quando eles estavam na Babilônia, eles têm a língua hebraica como sagrada. Então eles não aceitavam cantar e nem falar em aramaico. Eles criaram uma língua para poder se comunicar lá. Criaram uma língua. E depois, em 1942, o povo de Deus então pode se reunir novamente em Israel, que é um ovinho. Você já viu o Oriente Médio todinho, todo mundo árabe ali, e você vai ver Israel, uma coisinha, um grãozinho de nada, irmãos. O pessoal tem todo aquele espaço enorme lá, e está lá Israel, um ovinho de nada, e o pessoal brigando. Não, eu quero. Por que eles querem? Porque lá é a terra da promessa, irmãos. Amém? Um dia eu vi um cientista explicando alguns detalhes sobre Israel, do rio que nasce nas montanhas e passa por Israel. Ele é um geólogo, um cientista, e ele estava mostrando que quando o rio passa para outros lugares, ele é de um jeito, ele tem uns tipos de minério, mas quando ele passa em Israel, ele tem todas as propriedades minerais que a água precisa ter. Quando sai de Israel, ele volta a ser normal de novo. E eu fiquei impressionado de ver, irmãos. Hoje o Jerusalém é você, que precisa ser restaurado, que precisa ser fortalecido nessa noite. Deus quer reconstruir os muros que foram quebrados. Muro fala de fortaleza. Uma cidade fortificada naquele período precisava ter muro, ter portas fortificadas. Deus quer restaurar os muros da tua vida, porque você é uma Jerusalém de Deus, você é a casa de Deus. Paulo diz isso, que nós somos o templo do Espírito Santo, e Deus quer restaurar os muros que foram quebrados, as portas que foram quebradas na tua vida. Eu não sei em que área, mas aqui parafraseando, tem pessoas que de repente está bem nas finanças, mas está ruim no casamento, está bem nas finanças, mas está ruim no seu chamado espiritual que tem de Deus. Perdeu o ânimo de querer evangelizar alguém, perdeu o desejo de ir na célula, de ser um líder de célula. Eu nunca quis ser pastor, irmãos. Quando me converti,
No primeiro ano que eu me converti, eu já estava trabalhando na obra de Deus. Mas não para ser pastor, que eu nunca quis ser. Porque eu entendi, se eu sou salvo, eu preciso encaminhar outras pessoas para Deus. Se eu tenho a alegria da minha salvação, eu preciso encaminhar as pessoas para Deus. Se precisasse de ônibus, eu passava na casa da pessoa lá, e depois ia de a pé até um certo período com ela na igreja, mas eu fazia de tudo para tudo aquilo que deveria ser feito para atrair as pessoas, para encaminhar as pessoas para Deus. Num curto período de tempo, dentro daquele mesmo ano, me colocaram para liderar o jovem da igreja. Em 6 meses nós já tínhamos 70 jovens. Eu não era pastor, irmãos, e nem queria ser, e nem pensava em ser, mas eu entendi, se eu experimentei da salvação do Senhor, eu vou fazer de tudo para trazer mais pessoas comigo, porque Jesus, a Bíblia diz que, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou quem, irmãos? O mundo, amou todo mundo. O bom, o ruim, o assassino, o não assassino, amou todo mundo. Jesus amou, Deus amou todo mundo e morreu por todo mundo. Agora nós precisamos encaminhar essas pessoas para caminhar com Deus, e esse papel eu e você devemos fazer, e devemos amar isso, irmãos. E aí eu volto novamente para o Neemias. O cara amava aquilo que Deus ama. Ele entendia que Deus queria ver a cidade restaurada. Ele entendia que Deus queria que o povo dele fosse restaurado. E ele colocou um monte de regra ali. Tinha compatriota vendendo, agiotando dinheiro, e o irmão não conseguia pagar. Ele pegava os filhos como escravo e vendia para o estrangeiro. E ele disse: não é para fazer mais isso não. Deus não quer isso. Nós estamos nos enfraquecendo fazendo isso. Eles começaram a comprar escravos que eles tinham vendido, e começou a convidar também aqueles que tinham ido embora a voltar para Jerusalém. Ele organizou tudo, irmãos. A parte espiritual, a parte econômica, a parte de segurança. A contribuição. Ele colocou regra: olha, os levitas vão pegar os dízimos, e os levitas pagam o dízimo para os sacerdotes. Olha só, dízimo dos dízimos. Os levitas recolhem os dízimos, e eles pagam o dízimo dos dízimos aos sacerdotes, para que a casa de Deus não falte nada, e toda a casa de Deus funcione. Irmãos, se a casa de Deus, é lógico que é uma expressão figurada, porque a casa de Deus somos nós, mas como vários pensadores da modernidade hoje, nós somos a casa de Deus, e de maneira figurada acabamos também chamando isso aqui de casa de Deus, apesar de não ser. Mas todos os pensadores diz: apesar que essa estrutura aqui não é a casa de Deus, pois somos nós que somos a casa de Deus, mas essa estrutura aqui reflete o nosso cuidado com as coisas de Deus ou não. O que nós fazemos aqui reflete. Se nós cuidamos bem disso aqui, porque nós nos reunimos como igreja. Agora é a casa de Deus aqui. Por quê? Porque eu, você estão reunidos aqui para edificar morada de Deus. Nesse momento é a casa de Deus, porque eu e você estamos aqui. Quando nós formos embora, vai ficar só um prédio. Quem está me entendendo, diga amém. E eu quero então aqui, irmãos, pensar com você, e quero que você pense comigo, alguns pontos que levou Neemias a esse
prodígio maravilhoso de restaurar uma nação espiritualmente, moralmente, economicamente e na sua segurança. Olha só, segurança, finanças, espiritualmente. Esse homem fez tudo isso. Por quê? Primeiro, ele era o quê? Ele fazia tudo na presença de Deus. Ele era um homem de oração. Primeira coisa, irmãos, vocês querem superar os fracassos que vocês têm enfrentado? Irmãos, preste atenção. Perder algumas batalhas não quer dizer que você vai perder a guerra. Amém? Algumas batalhas são alguns tipos de fracasso. Algumas batalhas que você já perdeu significa alguns tipos de fracasso, mas não significa que você ainda não venceu a guerra. E fique sabendo você, se você não sabe, que o nosso Deus é o Deus da guerra. O nosso Deus é aquele que luta por você, por mim, por você. E eu quero desafiar você em nome de Jesus. Primeira coisa, tem que ter oração. Até terça-feira eu vou trabalhar alguns pontos sobre isso com o pessoal da célula, os líderes de célula, os que estão como supervisores, aqueles que estão em treinamento. Irmão, tem que ter oração, tem que ter oração, tem que ter palavra. Nós precisamos meditar na palavra. Irmão, qualquer muçulmano, eles entendem muito bem o seu livro. Pode ser do mais culto, do mais indouto, do mais leigo. Todos eles, irmãos, dominam o Alcorão. E eles prosperam por questão de princípio, por causa disso, porque eles têm a palavra da sua fé no seu coração. E muitas partes do Alcorão é tirada da Bíblia. Foi experiência de Maomé com os cristãos e os judeus, porque foi uma religião que surgiu 730 anos depois de Cristo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, crente precisa conhecer Bíblia. Nós precisamos. Eu não saio de casa, irmãos, sem antes não orar, ter um momento de oração e meditação na palavra de Deus, todos os dias, todos os dias. É um hábito do Senhor? É. Faz parte da minha vida. Faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes seguida, até que isso se torne parte da tua vida, em nome de Jesus. E aí, quando o fracasso bater na tua porta, você vai ter sabedoria de Deus para vencer aqueles momentos de fracasso. Você vai ter sabedoria de Deus para não ser vítima daquela enxurrada de problema que está dizendo para você que não vai dar certo. Oração, meditação na palavra. Precisa disso. Outra coisa que eu quero colocar, ser patriota. Patriota. Não é do partido patriota não, irmãos. Vocês estão me entendendo, né? Ser patriota em questão do nosso país. Fazer alguma coisa para não deixar que ninguém, de nenhuma filosofia que é contrária aos princípios judaico-cristão, venha e domine a nossa nação e corrompa a nossa nação. Precisamos, irmãos, ser patriota, no sentido do reino celestial, do reino de Deus. Como? Não negociando as atitudes de um filho de Deus, de um servo do Senhor Jesus Cristo, co-herdeiro em Jesus Cristo. Aquele que é filho de Deus
Todo filho gosta, irmãos, todo filho pode ser o filho mais atrapalhadinho que tem. Tem uns bichinhos abençoados, né? A Bíblia diz que tem uns filhos que são bênção, né? São obstinados ao erro. Tem uns filhos, a Bíblia diz isso, que tem filhos que são obstinados ao erro. O pai dá um bom testemunho, faz de tudo, mas o guri é um abençoado. Tem filhos assim. Mas mesmo que tenha um filho assim, mesmo assim ele quer agradar o pai. E nós precisamos agradar a Deus, procurar agradar a Deus todos os dias, irmão, das nossas vidas. E uma das melhores formas de nós agradarmos a Ele é fazendo o discípulo do Senhor Jesus Cristo. É isso que está escrito lá em João capítulo 15. Vamos ver aqui? Nem pensei em usar esse texto, mas eu lembrei que agora. João 15. É muito rico. Leia em casa depois o capítulo todinho de João. Com os olhos espirituais, viu, irmãos? Procure entender, Deus quer entender. Olha só, João 15, verso 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Olha só, quem é a videira? Jesus Cristo. E eu e vocês somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Como que a gente pode dar fruto? Como Neemias, está ligado em Deus, amém? Jesus é a videira, nós somos os ramos. Se nós, olha só, se nós estivermos ligados nele, e ele em nós, é assim que nós vamos dar muito fruto. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Verso 7. Se vocês permanecerem em mim, mais uma vez, está vendo? Lembrando, está em mim, o segredo está em mim. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. Neemias estava ligado em Deus, ele pediu algo: quero o meu povo restaurado, e ele assim conseguiu. E agora o verso 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vocês entenderam esse versículo aqui? Como que o Pai é glorificado? De novo, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Você sabe como que a gente declara que somos discípulos de Jesus? Você sabe o que é esse fruto aqui? O contexto desses frutos? É ganhando almas para o Senhor, por aquele que Jesus morreu, e discipulando eles para ser igual a Jesus Cristo. Olha só, irmãos, então Deus é glorificado quando a gente faz isso, quando a gente dá muito fruto ou pouco fruto. Está dizendo muito. Eu e vocês precisamos darmos muitos frutos, porque dessa forma o Pai é glorificado, e dessa forma, de fato, nós somos discípulos de Jesus. Irmãos, há uma diferença muito grande de ser frequentador de igreja e ser discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, irmãos, ele ora por almas. Senhor, me dá capacidade para me ganhar aquele perdido, aquele meu vizinho, aquele meu primo, aquela minha prima, aquele meu colega de trabalho. Um discípulo de Jesus, irmão, todo dia ele está orando assim. Ele faz uma oração dessa todos os dias. Ele quer vida, ele quer alma. Ele só vê alma para o Senhor Jesus. E vocês entenderam que tudo que você pedir, quando a gente obedece a Deus, o Senhor vai nos dar. Está lá, eu ligo vocês no verso 7. Quando a gente, irmãos, de fato, Neemias pediu algo, e ele recebeu.
Ele pediu algo, ele recebeu. Por quê? Porque ele se comportava de fato como um discípulo do Senhor, amém? Do grande Deus dos exércitos. Todas as vezes que nós que estamos trabalhando para o Senhor, irmão, Deus quer que a gente trabalhe com Ele. Dessa forma a gente se torna discípulo, e tudo que a gente pede, Ele vai dar para a gente. Todo filho obediente. O que um pai faz com um filho obediente? O menino está pensando em algo, o pai já quer dar já. Sim ou não? Por quê? Porque o menino obedece. O pai ama todos os filhos. Talvez tem pai que vai discordar. Não, eu amo mais fulano, porque ela diz. Não, o pai ama todos. Todos o pai, se morrer, vai chorar. Mas, para alguns, o pai tem um coração mais voltado. Ele abre mais a mão. Para quem tem aí, no mínimo 2 filhos em diante, sabe do que eu estou falando. Talvez quem tenha um não sabe a diferença. Mas aquele filho que o pai, filho, faz favor, faz isso aqui para o papai. O menino está lá. O pai exorta, filho, está errado, não pode fazer isso, por isso e por isso. Tudo bem, papai, eu não sabia que não podia, mas agora eu vou melhorar. Esse filho, irmão, o pai, ele fica assim, buscando a forma de abençoar o filho, de honrar o filho, porque encontra zelo, honra por parte do filho. Assim é Deus com seus filhos, que são eu e vocês. Aquele que obedece, Deus vai lá, eu quero, ele quer um carro, vou dar um carro para ele. Mas ele, com aquele salário lá, ele nunca vai conseguir comprar um carro. Vou abrir uma porta para ele. Vai aparecer alguém, vai ligar para ele. E vai falar para ele, olha, tem um emprego aqui. Pensei em você, o colega, o parente que seja, pensei em você. Quem que pensou? Foi o parente? Não, foi Deus. Só está usando ali a pessoa como instrumento. Pensei em você. Aí ele começa a ganhar ali. Talvez estava até ganhando a mesma quantidade. Mas aquela porta ali abriu para ele crescer lá dentro. E de repente aquele filho de Deus começa a ter um carro melhor, o carro do seu sonho. Ele começa a ter uma roupa melhor. Ele começa a ter uma casa melhor. Sabe por quê? Porque é filho que honra a Deus. E lá em Provérbios capítulo 3 e verso 9 diz o que, irmão? Que nós devemos o quê? Honrar a Deus. A palavra honrar para um hebreu, para um judeu, é uma palavra poderosa, inegociável. O judeu praticante, ortodoxo, ele sabe que quando falar honrar, ele sabe que precisa zelar, cuidar. Por isso que lá diz que nós devemos honrar a Deus com todos os nossos recursos. Eu quero desafiar você em nome de Jesus a ter essa compreensão, para que você possa gozar de Deus, tudo aquilo, honrar a Deus orando. Por que honrar a Deus orando? É porque é a forma da gente conversar com Ele. Não é também para você ficar lá, Deus, blá, 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 blá. Fala com Deus e ouve Ele. Entendeu? Irmãos, fala com Deus e procura ouvir Ele falando com você. Porque nessa situação, como aconteceu com Neemias, aí você está passando por um fracasso, talvez na sua célula, talvez na sua empresa, na sua família, e Deus vai falar assim, faz isso e isso. Viu, filho? Vou te dar uma dica, faz isso. Faz desse jeito, vai funcionar. Porque você está conversando com Deus. A oração é você conversar com Deus. Não é brincadeira não, irmãos. Quantas das vezes, irmão, Deus fala comigo, faz isso. Um negócio, não faz. Faz assim. Não vai dar certo desse jeito.
oração. Eu quero estar com Ele. Aquela música tão linda que você estava cantando aqui, a última, todas elas lindas, né? Mas Deus, irmãos, Deus, olha, Ele vai fazer qualquer coisa por você. Mas você está disposto a honrar Ele? A ir visitar alguém para orar por ela, levar o evangelho para ela? De ir lá dar uma carona, eu vou levar você para a igreja. Você está disposto? Porque aqueles que cuidam das coisas de Deus, que zela, que honra a Deus, Ele faz isso. E eu quero desafiar você, se você não fazia, não é uma palavra de condenação, mas advertência. Eu estou aqui como um irmão, e essa palavra também serve para mim, porque muitas das vezes também eu preciso me esforçar mais, para fazer a diferença na vida de outras pessoas, e Deus está esperando você funcionar, para que outras pessoas sejam alcançadas, que você conhece, que eu não conheço. Pessoas que você conhece, eu não conheço, Deus vai usar você para encaminhar ela para a presença dEle. Riquezas que eu não vou ter, você vai ter. Prosperidade que eu talvez não venha alcançar, você vai ter. E eu quero desafiar você nessa noite, a ser um filho amado do Senhor, e saber que você é um filho amado, e se comportar como um filho amado, honrando tudo aquilo que Deus ama. E Deus ama o quê? Eu li com vocês João 15 e verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Dessa forma vocês serão meus discípulos. Quero dizer para vocês que domingo passado nós abrimos mais uma igreja na África. A 5ª igreja na África. Por isso que eu estou incomodado, irmãos, precisamos fazer um investimento lá de mais ou menos 15 mil reais. Para eu poder ter mais contato com eles e fazer eventos maiores, sem precisar estar lá sempre. Com pouca instrução que eles recebem da gente, eles estão fazendo coisas magníficas lá. Então eu fiquei pensando, meu Deus, se a gente estiver mais presente perto deles, eles vão crescer muito mais. Irmãos, e o nosso, olha, é pobre, lugar pobre. O nosso povo assim já virou levantaísta, é um povo que dentro da sua dificuldade vai tudo arrumadinho para a igreja. Vocês podem ver quando a gente coloca algum videozinho nos grupos, talvez a roupinha rasgada aqui, mas está branquinha, limpinha, irmãos. Eu acho tão lindo aquilo. Mas por que a gente fala assim, faz isso, eles fazem. Tem que orar, vamos orar. Então, irmãos, temos que fortalecer mais esse povo lá, né? Em nome de Jesus. Nós estamos só indo para outros lugares, não é no mesmo lugar não, porque a província que nós começamos lá, e parece que é 3, se não falhar a minha memória, parece que é 3 milhões de habitantes, é a maior província do país. E aí nós já estamos em outras províncias, e a ideia, que na minha próxima viagem, a ideia é que a gente possa entrar em outros países lá, em nome de Jesus. E eu desafio eles, eu vou desafiando eles, e eles aceitam o desafio. E eu quero desafiar vocês aqui, irmãos. Nós precisamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Já pensou que cada família que está aqui nessa noite abrisse uma célula nessa cidade? Eu não sei ao certo os pontos de todos aqui, não onde mora especificamente, né? Estou falando no contexto geral aqui. Cada bairro lá, uma célula que vai lá evangelizar, que vai. Não é para fazer ponto de encontro de crente, não. É para se encontrar a comunhão entre os crentes, mas levar os perdidos lá, para que sejam salvos em nome de Jesus, para que ouçam a palavra. Em tempo recorde nós ganhamos essa cidade para o Senhor Jesus. Eu quero desafiar você a amar esse propósito. Eu quero desafiar você a amar isso, irmãos, porque dessa forma
é que nós somos discípulos do Senhor Jesus, fazendo a sua obra. Fazendo a sua obra todos os dias, todos os dias. Irmãos, se eu estou no banco, eu estou ali, eu tenho a oportunidade de evangelizar, eu levo Jesus ali. Eu estou em qualquer lugar, irmãos, eu estou atendendo um representante de uma indústria, eu levo Jesus ali. Por quê? Porque eu sei que eu sou discípulo de Jesus, eu quero continuar sendo discípulo dele. E eu quero, no nome do Senhor Jesus, fazer você entender. João 15:16, no mesmo capítulo. Eu vou ler aqui, para não ficar na minha expressão verbal. João 15:16. Vocês não me escolheram. Olha que forte, irmãos. Deus está falando para nós hoje. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Vou traduzir em poucas palavras. Deus está dizendo: vou pagar para vocês para trabalhar comigo. Trabalhe comigo, que tudo que vocês precisarem eu vou te dar. Vocês estão entendendo isso, irmão, essa grandeza? Tudo que nós pedimos, o Senhor vai nos dar. Nós só precisamos entender que somos filhos e precisamos trabalhar com Ele. É igual as empresas familiares, elas crescem muito quando realmente todo mundo quer trabalhar, né? Que tem uns filhos que é problema, e os pais não ajudam, incentiva o erro do filho. Esses pais, eu não estou falando desses pais, estou falando daqueles pais que realmente dá os desígnios aos seus filhos. E aí a empresa era pequenininha, e então aquela empresa se torna grande. As 13 maiores famílias, as 13 famílias mais ricas do mundo, a riqueza da família. Vocês estão me entendendo? A riqueza da família. Eles têm lá o seu ordenado lá, ninguém pode vender nada, porque a riqueza é da família. E aí tem vários, os Rockefellers e os outros nomes lá que eu nem se lembro agora. A riqueza da família. Vai morrendo os patriarcas e a riqueza continua lá. Vocês estão me entendendo, irmãos? Por quê? Porque trabalha junto com o propósito inicial do Pai. E eu quero desafiar você para trabalharmos junto para o nosso Pai Celestial. Tudo que nós pedimos, Ele vai nos dar. Quem entendeu, diga amém.